melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. De volta com o Calei desta noite, que está falando sobre a censura durante o regime militar brasileiro. Neste mês de agosto, completam-se 29 anos da assinatura da Constituição de 1988, que garante o direito à livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença no Brasil. A gente já vai continuar para ouvir o relato do Carlos, mas antes, quero que você assista um VT com promoções. Nada mal começar a semana faturando ingressos para o cinema. Então corre lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Ainda hoje vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante em uma das salas da Cinearte em BH e região. E os planos para o fim de semana? Já tem programa? Que tal um passeio ao ar livre, com muita cultura e lazer? Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim, por nossa conta. Vá na aba Promoções no nosso site e saiba como participar. Você concorre a 2 ingressos. Lá no site tvhorizonte.com.br/caleidoscópio, na aba Promoções, tem mais. Bom, Carlos, a gente teve que te interromper por uma questão de tempo, mas eu quero saber desse segundo momento que você viveu na pele a censura. Isso, a gente estava com essa apresentação da peça, né? Eu era autor e também atuava como músico. E é surreal isso, né? Porque a gente fazia o espetáculo, preparava, produzia, não sei o quê. No dia da estreia, tinha que fazer uma sessão à tarde só para os censores. Sentava lá 2 pessoas e você tinha que fazer um espetáculo inteiro. E eles não podiam dizer alguma coisa que você teria que alterar para a sessão que seria dali a pouco. Assim. Poxa, e não era apoiada, né? Só pelos militares, na verdade, defendida por eles. A população apoiava. O golpe... Era falta de informação? A falta de informação ajuda a esse estado de falta de liberdade. O golpe foi dado em 1964 contra o governo do presidente João Goulart, no momento de grande insatisfação popular devido à grave situação econômica do país. O Exército e também os grandes empresários, eles se aproveitaram do momento. Então, existiu um clima conturbado. Nesse momento em que você tem uma radicalização tanto da esquerda quanto da direita, e o Exército toma a frente do movimento. O movimento militar ele sai de Juiz de Fora e Belo Horizonte e o poder é tomado no Rio de Janeiro. O presidente João Goulart ele é exilado, vai para o Uruguai, e aí a gente tem 20 anos de uma, vamos dizer assim, uma noite perversa no Brasil, em que a censura toma o poder, o governo governa através de atos institucionais, e esse período dura aí 20 anos, apesar de grande resistência, tanto civil como artística e de vários setores da sociedade. Eu queria chamar a atenção dessa participação popular. Assim, logo depois do golpe, houve diversas marchas que ficaram famosas, né? Marcha da Família, de milhares de pessoas nas ruas, e me chama muito a atenção como que os jornais, logo nos primeiros dias depois do golpe, trazem editoriais que diziam ressurge a democracia, enfim, e como que esse discurso de democracia funcionou durante muito tempo. Não à toa, muitos diziam Revolução de 64, Isso. né? Sim. E um outro discurso também importante era o da corrupção. O governo João Goulart era diariamente atacado pelos órgãos de imprensa ligados aos grandes empresários, e dizia que era um governo de orientação comunista e, principalmente, era um governo minado pela corrupção de Estado.
É um cenário muito parecido com o que vivemos recentemente. Mas é preciso dizer que o golpe ele foi dado sob aquela forma exatamente porque as reformas promovidas pelo Jean tinham grande aceitação popular. O golpe ele passa um período todo até o AI-5, que é um período em que ele está tentando ser aceito e se consolidar. Inclusive, as primeiras manifestações populares verdadeiras no país fazem com que o regime endureça exatamente porque, por meio democrático, ele não se sustentava. Que é a primeira eleição para governador, que aconteceu aqui em Minas e no Rio de Janeiro. Aqui nós, inclusive, fizemos a campanha do IPM mesmo, que era Israel Pinheiro mesmo, e a ditadura militar foi derrotada, tanto em Minas quanto no Rio, o que levou a ela a aprofundar a censura aos meios de comunicação e levou a ela a endurecer, inclusive proibir as eleições diretas, porque se houvesse a manifestação popular, ela seria derrotada, como foi nas eleições. Essas marchas de Deus pela família com a propriedade, ou a campanha do ouro pelo bem do Brasil, se equivalem muito aos patos amarelos na Avenida Paulista. Coincidentemente, esses movimentos foram fortes em São Paulo. E eu só para dizer o seguinte, eu falei que houve um primeiro estágio na censura, que era a censura dentro das redações, e esse primeiro estágio acabou quando a gente conseguiu passar uma entrevista do Dom Helder Câmara, que custou o emprego da censora, foi demitida, depois um de nós encontrou com ela na rua, ela virou professora de criatividade infantil, e custou o fato de que a censura deixou de ser feita na redação e passou para ser feita na Polícia Federal. Você ia à Polícia Federal, abria as matérias, ele lia, e você ainda tinha a possibilidade de conversar com o censor. Essa segunda etapa... driblar esse pessoal? É possível, como driblou a Solange, coitada. Mas ela tinha uma relação com uma pessoa de poder. Porque você, né? às vezes, a censura sobre a lógica mínima ela é absurda. Né? Então, se você mantém a condição de diálogo com o censor, você, às vezes, o convence de deixar certas coisas passarem. Depois ela evoluiu em cima de um fato similar, em que a gente conseguiu passar coisas que seriam a princípios para ser proibida no contato com o censor, ela passou para um terceiro e último estágio, que foi ser feita na Polícia Federal em Brasília. E aí você não tinha contato nenhum com o censor. A gente entregava mais ou menos material para fazer 2 a 3 jornais e, às vezes, não voltava um. Mas era assim, a opinião era no Rio, o movimento em São Paulo. Você ia ao aeroporto, postava o material, alguém pegava, entregava na Polícia Federal, eles censuravam e devolviam o material censurado. Vinha a matéria com o não, você nunca fazia ela inteira, porque senão você ia perder o trabalho. Então, você fazia uma espécie de esboço, e está proibido, não está proibido. E aí você simplesmente retirava burocraticamente. Você não tinha mais... E essa foi a fase última assim, da censura. E mesmo assim, no caso do movimento, teve edições inteiras que foram aprovadas, por exemplo, uma edição especial sobre a Petrobras, ela foi aprovada pela censura, ou seja, nós fizemos o jornal com o material que restou, né? E mesmo assim ela foi apreendida na gráfica. Passou no primeiro passo, depois foi barrada. Foi apreendida na Bruno. É preciso lembrar que o artista ele é sempre inventivo, ainda mais quando se trata de enfrentar a censura. O Chico Buarque, por exemplo, ele estava sendo, até 1973, tudo que ele mostrava, que ele levava a censura, era completamente censurado. O que ele fez? Ele inventou um pseudônimo. Ele inventou um compositor, Julinho da Adelaide, ele assina 2 canções e as canções passam. A censura vai ficar
morrendo de ódio, e a partir disso o compositor tinha que apresentar também os documentos, além da letra, para comprovar a autoria. Uma dessas canções é Acorda Amor, que vai falar justamente, logicamente, de forma oblíqua, utilizando de metáforas, da própria censura. Tá certo, a gente vai continuar falando. Eu quero agora ouvir uma música, porque, gente, esse papo é muito bom, o programa tinha que durar 2 horas, não é? Não dá para ouvir essas histórias tão interessantes e todas as experiências de vocês com tão pouco tempo. E eu quero conversar com a Paula. Vamos conversar no próximo bloco? Sim, sim. Vamos cantar agora? Vamos. Honra te receber, viu? Obrigada, uma honra estar aqui. Posso falar rapidinho só sobre esse lance da música, das metáforas? Pode. Além das músicas se encherem de metáforas, os escritores também, né? O Enfio lançou um livro que chama Cartas para a Mãe, que ele contava histórias da época da ditadura como se fossem histórias para os primos, nessa escrita, né? Era um jeito de driblar, né? Exatamente. Poxa. Vamos cantar, né, Luiz? Dou recados para a irmã, para a cunhada Coloca dele, o microfone mais perto, Luiz. que estava vivendo clandestinamente e estava Exatamente. extremamente preocupada com a filha dela, que ela achava que podia ter caído na mão da repressão, que era uma criança. E ele mandou, mandando recado para a Dona Maria, falando, fulana está conosco, não sei Tá o quê. certo. Bom, as histórias são incríveis, é uma honra recebê-lo, Luiz. Vamos fazer uma coisa? A gente vai para o intervalo agora, e aí você volta cantando e Claro. depois você canta de Maravilha. novo no final do bloco. Então vamos fazer isso? Vamos lá, a gente já volta. Até já.